Once again, we're going to Revelation chapter 13, Mais uma vez vamos a Apocalipse 13. and we're going to begin at verse 1. Vamos começar com o verso 1. Please, when you arrive there in your Bible, say amen. Por favor, quando encontrar, diga amém. The Bible says in Revelation 13 and verse 1, A Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 1. "And I stood upon the sand of the sea, E eu fiquei sobre a areia do mar. and I saw a beast rising up out of the sea, E eu vi uma besta surgir do mar, having 7 heads and 10 horns, tendo 7 cabeças e 10 chifres. and upon its horns 10 E crowns, sobre seus chifres 10 coroas. and upon its heads the names of blasphemy. E sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. And the beast which I saw was like unto a leopard. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo. His feet were as the feet of a bear, E os seus pés como pés de urso. and his mouth was as the mouth of a lion." E a sua boca como a boca de um leão. Now we know we're looking at the book of Revelation. Agora sabemos que estamos olhando para o livro de Apocalipse. And in Revelation chapter 1 and verse 1, Em Apocalipse 1, verso 1, God tells us something about the contents of this book. Deus nos diz algo sobre o conteúdo desse livro. In Revelation 1 and verse 1, the Bible says, Em Apocalipse 1, verso 1, a Bíblia diz: "The revelation of Jesus Christ, a revelação de Jesus Cristo, which God gave unto him, que Deus lhe deu, to show unto his servants things which must shortly come to pass. para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. And he sent and signified it by his angel E ele a declarou enviando-a por meio do seu anjo to give unto his servant John." a seu servo João. When Jesus conveyed the revelation to his angel, Quando Jesus encarregou o Apocalipse ao seu anjo, the Bible says that he signified it. a Bíblia diz que ele o signified. Which means he placed it into symbol. Quer dizer, ele o simbolizou, colocou em símbolo. So there is symbolic language all throughout the book of Revelation. Ou seja, há linguagem simbólica em todo o livro de Apocalipse. And so as we're looking at Revelation chapter 13 verses 1 and 2, Assim, quando nós olhamos Apocalipse 13, 1 e 2, and we see this beast rising up out of the sea, e nós vemos essa besta surgindo do mar, we can know that this is not a literal beast, podemos saber que não é uma besta literal, but it is a symbol of something. mas é um símbolo de alguma coisa. Amen. Amém? Now I know that many of you here are familiar with these things, Agora eu sei que muitos de vocês já estão familiarizados com isso. but it is important that we rehearse these truths, Mas é importante que revisemos essas verdades. because according to 2 Peter chapter 1 and verse 12, Porque, de acordo com 2 Pedro 1, verso 12, by us rehearsing these truths, ao recordar essas verdades, this is the means by which God esse é o meio pelo qual Deus designs for us to be established in the present truth. deseja que estejamos estabelecidos na verdade presente. So what is a beast a symbol of in Bible prophecy? Então, besta é símbolo do que na profecia bíblica? Go to Daniel chapter 7. Vamos a Daniel, capítulo 7. We're going to begin at verse 2. Vamos começar no verso 2. Daniel chapter 7 beginning at verse 2. Daniel 7, começando com o verso 2. The Bible tells us there, A Bíblia nos diz aqui: Daniel spake and said, Daniel 7, 2. Daniel spake and said, Daniel falou e disse: I saw in my vision by the night, eu vi em minha visão da noite, and behold, the four winds of the heavens strove upon the great sea, e eis que os 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar, and 4 great beasts came up out of the sea, e 4 grandes animais surgiram do mar, diverse, meaning different from one another. diversos ou diferentes uns dos outros. Now, look at verse 17 of Daniel chapter 7. Agora vamos lá para o verso 17 de Daniel 7. It says there, Ali diz, these great beasts, esses grandes animais, which are 4, que são 4, are 4 kings which shall arise out of the earth. são 4 reis que se levantarão da terra. Now, look at verse 23. Agora vamos ver o verso 23. The Bible goes on to say there, A Bíblia ali diz, thus he said, assim disse, the 4th beast o 4º animal shall be the 4th kingdom upon the earth. será o 4º reino sobre a terra. Now you give me the answer. Agora me responda, What is a beast a symbol of in Bible prophecy? besta é símbolo do que na profecia bíblica? Say it like you mean it.
Fala com coragem. What is a beast a symbol of in Bible Besta é prophecy? símbolo do que na profecia bíblica? A kingdom. Amen. Amém. In more contemporary language, Em linguagem mais contemporânea, we would say a nation diríamos uma nação or a civil power. ou um poder civil. We see 4 of them rising into power in Daniel chapter 7. Nós vemos 4 deles levantando-se ao poder no capítulo 7 de Daniel. Amen. Amém? In Revelation chapter 13, Em Apocalipse capítulo 13, beginning at verse 1, começando no verso 1, we see a beast, vemos uma besta, which we know is a kingdom, que sabemos que é um reino, a civil power, um poder civil, rising up out of the sea, levantando-se do mar, which according to Revelation chapter 17 and verse 15, que de acordo com Apocalipse 17, verso 15, this is a civil power é um poder civil that is rising up que está se erguendo in the midst of many nations, do meio de muitas nações, multitudes, multidões, kindreds, reinos. and tongues. aliás, raças e línguas. Amen. Amém? But there is something very interesting about this civil power. Mas há alguma coisa muito interessante sobre esse poder civil. Because the Bible says that upon the heads of this beast is a name. Porque a Bíblia diz que sobre as faces dessas bestas há um nome. The name is blasphemy. O nome é blasfêmia. Now listen, brothers and sisters. Agora escute, irmão e irmã. A beast Uma besta is a kingdom. é um reino. A kingdom Um reino is a civil power. é um poder civil. But blasphemy, Mas blasfêmia, that's not secular language. isso não é linguagem secular. Blasphemy is religious language. Blasfêmia é linguagem religiosa. Blasphemy is language that you use in the church. Blasfêmia é a linguagem que você usa na igreja. Are you listening to me Você está me now? escutando? Sim. Amém. What does the Bible define blasphemy as? Como é que a Bíblia define blasfêmia? Let's look at 2 scriptures. Vamos ver 2 versos. Mark chapter 2 and verse 27. Marcos 2, verso 7. Mark chapter 2 and verse 27. Marcos 2, verso 27. Bible says here, Aqui a Bíblia diz, linguagem King James, as Jesus healed a man of his sins, quando Jesus curou o homem dos seus pecados, one standing by and looking on said, 2 verse 27. 2, 27, e disse-lhe, 2 verso 7, desculpa. Por que fala esse homem blasfêmias? He said, why does this man thus speak blasphemy? Por que ele fala blasfêmias? Who can forgive sins Como que pode, quem pode perdoar pecados, but God only? senão Deus somente? The prerogative A prerrogativa of forgiving de sins perdoar pecados is one é somente that belongs to God and God alone. que pertence a Deus, só a Ele. If a man professes Se um homem professa that he possesses the ability que ele possui a habilidade to forgive other men of their sins, de perdoar outras outras pessoas de seus pecados, that is the act of blasphemy. isso é um ato de blasfêmia. Amen. Amém? Go with me to John chapter 10 and verse 33 now. Vamos lá a João, capítulo 10, verso 33. Bible says in John 10 and verse 33, A Bíblia diz em João 10, verso 33, as Jesus was being opposed by the Pharisees. ao Jesus ter a oposição dos fariseus. In verse 32, Jesus said, many good works have I done. For which of these do you stone me? No verso 32, Jesus disse, muitas obras boas eu tenho feito da parte do meu Pai. In verse 33, the Pharisees said to Jesus, No verso 33, os fariseus dizem a Jesus, for a good work we stone thee not, não te apedrejamos por alguma obra boa, but for blasphemy, mas pela blasfêmia, because thou being a man, porque sendo tu homem, makest thyself God. te fazes a ti mesmo Deus. Ladies and gentlemen, Irmãos e irmãs, if a man se um homem professes professa that he stands in the position of God, que ele está na posição de Deus, that is the act of blasphemy. isso é o ato de blasfêmia. If you're understanding, say Se amen. você está entendendo, diga amém. And in the book of 2 Thessalonians chapter 2, turn your Bibles there. E lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, The Bible said a power would come into existence that would do all these things. a Bíblia diz que haveria um poder que se levantaria e que faria tudo isso. 2 Thessalonians, the second chapter. 2 Tessalonicenses,
2 Tessalonicenses, beginning at verse 3. o segundo capítulo, começando com o verso 3. The Bible says there, let no man deceive you by any means. A Bíblia nos diz: ninguém vos engane de maneira alguma, For that day shall not come. pois aquele dia não virá. And the day that's being spoken of here E esse dia de que fala is aqui the second coming of Jesus Christ. é a segunda vinda de Jesus Cristo. For that day shall not come, Porque este dia não virá, except there come a falling away first. sem que primeiro venha a apostasia. That phrase falling away means Essa palavra apostasia ou cair em inglês, apostasia. apostasia mesmo. So before the second coming of Jesus Christ would take place, Ou seja, antes da volta de Jesus, there would be a major apostasy that would take place within the Christian church. haveria uma grande apostasia que aconteceria dentro da igreja cristã. And this apostasy would open the doorway E esta apostasia então iria abrir as portas for the emergence of a very peculiar power. para o surgimento de um poder muito peculiar. The Bible says, A Bíblia diz: and that man of sin will be revealed, e o homem do pecado seria manifestado, the son of perdition, o filho da perdição, who opposeth and exalteth himself que se opõe e se exalta above all that is called God, sobre tudo que é chamado de Deus, or that is worshipped, tudo que é adorado, so that he as God para que, como Deus, sitteth in the temple of God, se assenta no templo de Deus, showing himself that he is God. mostrando a si mesmo que ele é Deus. This is talking about the rise of the papal power, the Roman Catholic Church, Aqui fala do surgimento e erguimento da Igreja Católica Romana Papal. led out by the Pope of Rome, Ou seja, o Papa de Roma, whom currently is Pope Francis, que atualmente é o Papa Francisco, the very first Jesuit Pope of the Roman Catholic Church. o primeiro Papa jesuíta da Igreja Católica Romana. As the Bible goes into defining Quando a Bíblia vai lá definir the character of this apostate system of worship, o caráter desse sistema apóstata de adoração, in Revelation 13 and verse 2, em Apocalipse 13, verso 2. turn your Bibles back there. Abra sua Bíblia lá para o fundo. God tells us more about this beast or civil power, A Bíblia que fala mais sobre esta besta ou poder civil, which is not just a civil power, que não é somente um poder civil, but it is a religio-political power, mas é um poder político religioso, a fusion of church and state. uma fusão de igreja e Estado. The Bible says there in Revelation 13 and verse 2, A Bíblia diz ali em Apocalipse 13, verso 2. and the beast which I saw was like unto a leopard. E a besta que vi era semelhante a um leopardo. What beast is it like? É como o quê? Now that's very interesting. Agora isso é muito interessante. Why? Por quê? Because in the book of Daniel chapter 7, Porque lá em Daniel 7, we saw 4 beasts coming up out of the sea, vemos 4 bestas se erguendo do mar, all of them symbolizing kingdoms. todos eles simbolizando reinos. The third beast that rises up out of the sea in Daniel 7 A terceira besta que se levanta lá em Daniel 7 is a leopard with 4 heads and 4 wings of a fowl. é um leopardo com 4 cabeças, 7 heads? 4 heads. Com 4 cabeças e também 4 asas como águia. And that leopard in Daniel chapter 7 E esta besta em Daniel 7 stands as a symbol é um símbolo of the Greek Empire. do Império Grego. If you're with me, say Se amen. você está conosco, diga amém. And the Bible told us in Revelation 13 and verse 2 E a Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 2, that this beast, que a besta, which is a symbol of the religio-political power que é um símbolo do poder político religioso, known as the Roman Catholic Church, conhecido como a Igreja Católica Romana, o papado, although it has the feet of a bear apesar de ter o pé de um and the urso mouth of a lion, e a boca de um leão, it primarily primariamente has a body tem um corpo that looks like unto a leopard. que se parece um leopardo. That means that the papacy, Quer dizer que o papado, in character, em caráter, would primarily primariamente be like the Greeks. seria como os gregos. Are you with me so far? Concorda? Sim? Now, what does the Bible declare
o que a Bíblia declara to be one of the dominant characteristics que seria uma das características dominantes of the Greek Empire. do Império Grego. Turn. Mais alto. A velocidade. Speed. Okay, speech. Go with me to the book of Acts, chapter Vamos lá 17. para Atos 17. Acts chapter 17. Abramos lá com velocidade. And we're going to begin now at verse E vamos começar no verso 21. 21. In Acts chapter 17, Atos 17. Paul was on Mars Hill, Paulo aqui está sobre o Monte de Marte. and he was there contending with the Athenians, E ali ele está contendendo com os atenienses, which were Greeks. que eram gregos. The Bible says in verse 21, A Bíblia diz lá no verso 21 for all the Athenians que todos os and atenienses strangers that were there e estrangeiros residentes spent their time in nothing else de nenhuma outra coisa se ocupavam but either to tell or to hear something new. senão de dizer e ouvir alguma novidade. The Greeks loved Os gregos amavam man-made philosophy. filosofias humanas. Are you with me right now? Está comigo? Is not Greek philosophy known throughout the world? Será que a filosofia grega não é conhecida por todo mundo? Greek philosophy literally makes up the foundation of most educational systems. A filosofia grega praticamente é o fundamento de todos os sistemas de educação. And as certainly as God identified the papacy as a leopard, E tão certo como Deus identificou o papado como leopardo, man-made philosophy would comprise the majority of its theology. filosofias humanas iriam compor a maior parte de sua teologia. Two of the major theologians Dois dos maiores teólogos that were responsible for developing the theology for the Roman Catholic Church, que foram responsáveis para desenvolver a teologia da Igreja Católica Romana they were students of Plato foram estudantes de Platão and Aristotle, e Aristóteles, the primary Greek philosophers. os filósofos gregos primários. Are you with me? Say amen. Está acompanhando? Diga amém. But when God identifies Rome by a leopard, Mas quando Deus identifica Roma como leopardo, He wants us to understand Ele quer que entendamos not only the fact não somente o fato that this false system of worship que esse falso sistema de adoração would not exalt the Word of God, não exaltaria a palavra de Deus, but rather exalt the thoughts of mas os men. pensamentos de homens. But He wants us to know that this power is like a leopard. Mas Ele quer que saibamos que esse poder é como um leopardo. Are you with me? Say Está amen. acompanhando? Diga amém. Go with me to the book of Jeremiah, chapter 13 and verse 23. Jeremias 13, verso 23. The Bible says here in Jeremiah 13 and verse 23, A Bíblia diz aqui em Jeremias 13, verso 23. Can the Ethiopian change his skin, Pode o etíope mudar a sua pele? or the leopard his spots? Ou o leopardo as suas manchas? Then may ye do good Então podeis fazer também o bem, that are accustomed to do evil. acostumados a fazer o mal. What God is presenting here in Jeremiah 13 and verse 23 O que Deus está apresentando aqui em Jeremias 13, verso 23, is that it is impossible for one to change their nature. é que é impossível alguém mudar a sua natureza. I can't change my skin, Eu não posso mudar a minha pele. Can't. and the leopard can't change his spots. E o leopardo não pode mudar as suas manchas. And God said that Rome is like a leopard, E a Bíblia diz que Roma é como um leopardo, which is simply letting us know Que that sim- Rome never changes. que simplesmente quer significar que Roma nunca muda. Are you with me right Está now? acompanhando agora? Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, do you realize that there are many in our world today você reconhece que existem muitos em nosso mundo atual that believe that Rome is different now que acreditam que Roma é diferente agora from what it was then? do que era então? They're saying this is a different Rome. Eles dizem que é uma Roma diferente, They're doing different things. fazem coisas diferentes. They have a pope. É o Papa, That's a really nice guy. é um cara legal.
He even kisses people's feet. Ele beija a testa de crianças. He's a nice guy. Ele é muito legal. Rome is different. Roma mudou. Do you believe that Rome has changed? Você crê que Roma mudou? The Protestants of our world believes Rome have changed. Os protestantes desse mundo creem que Roma mudou. You know why? Sabem por quê? Because Rome made statements like this. Because Rome made statements like this. Porque Roma faz afirmações como esta. Back in 1999, Ali em 1999, the Catholics and the Lutherans os católicos e luteranos made a joint declaration fizeram uma declaração conjunta on the doctrine of justification. sobre a doutrina de justificação. In that declaration, Nessa declaração, the Catholics agreed os católicos concordam that together we confess by grace alone, que juntos confessamos pela graça somente, in faith in Christ's saving work, em fé nas obras salvíficas de Cristo, and not because of any merit on our part. e não por causa de qualquer mérito de nossa parte. We are accepted by God Nós somos aceitos por Deus and receive the Holy Spirit, e recebemos o Espírito Santo, who renews our hearts que renova os nossos corações, while equipping us and calling us to good works. enquanto nos capacita e nos chama para boas obras. The Catholics agree to that. Os católicos concordam com isso. Does that sound good? Soa bem isso? Sounds good? Soa bem. That's why the Protestants say, see, Rome has changed. É por isso que os protestantes dizem, veja, Rome is different now. Roma mudou, mas não, Roma é diferente agora. And so because Rome was able to agree to this, E por causa que Roma concordou com isso, they were able to come together with the Catholic Church eles puderam se juntar à Igreja Católica and sign another document e assinar outro documento, called From Conflict to Communion. chamado de Conflito à Comunhão. And in this document called Conflict to Communion, E nesse documento chamado de Conflito à Comunhão, the Catholics and the Lutherans os católicos e luteranos agreed to coming together concordam em se juntar and putting all of their historic differences behind them. e deixar para trás todas as suas diferenças In históricas. chapter 2 of this document, No capítulo 2 desse documento, entitled intitulado New Perspectives on Martin Luther and the Reformation, Novas Perspectivas sobre Martinho Lutero e a Reforma, there are several different points. há vários pontos diferentes. Point 16 says this: Aqui o verso ponto 16 diz: what happened in the past cannot be changed, o que aconteceu no passado não pode ser mudado, but what is remembered of the past mas o que é lembrado do passado and how it is remembered can. e como é lembrado, isso sim pode ser With mudado. the passage of time, Com o passar do tempo, indeed change. de fato muda. Remembrance makes the past present, Relembrar torna o passado presente. while the past itself is unalterable. Enquanto o passado propriamente dito é inalterável, The presence of the past in the present a presença do passado no presente is alterable. é alterável. In view of 2017, Tendo em vista 2017, the point is not to tell a different history, não queremos contar uma história diferente, but to tell that history differently. mas contar essa história diferentemente. Do you understand what they just said here? Você entendeu o que ele disse aqui? Some people say no. Algumas pessoas não, Some people say sim. algumas sim. Are you confused? Você está confuso? You should be. Confundido? Sim, Because it's deveria from the ser. mouth of Babylon. Porque isso aqui vem de Babilônia, vem da boca deles. And Babylon is confusion. E Babilônia é confusão. But let's just make it plain what they're saying. Mas deixe-me resumir, deixar claro o que ele disse. They're saying, listen, we can't change the past, Ele disse, olha, a gente não pode mudar o passado, but we can change the way that we tell the history of the past. mas podemos mudar a forma que a gente conta a história do passado. So in reality, Portanto, em realidade, all they're saying is, tudo que estão dizendo é, we want to change the history. queremos mudar a história. And we want to make you remember the past differently. E queremos que você lembre o passado diferentemente. And the Protestants are saying,
E os protestantes dizem: yes, yes. sim, sim, We're willing nós estamos dispostos to change the way that we think about the past. mudar a forma que nós vemos o passado. We're willing to tell the story differently. Estamos dispostos a contar a história de forma diferente. And forget that you murdered 50 million Protestants. E esquecer que você matou 50 milhões de protestantes. We're willing to forget all those things. Estamos dispostos a esquecer todas essas coisas. Because we can see that the Catholic Church has changed. Porque nós vemos que a Igreja Católica mudou. Because now you say that you believe that salvation comes through grace and grace alone. Porque vemos que se pode dizer que a salvação é pela graça e graça somente. Brothers and sisters, is Irmãos that e true? irmãs, isso é verdade? Has Rome changed? Será que Roma mudou? Do we have it all wrong? Será que nós estamos errados? Is God's word true? Será que a palavra de Deus é verdadeira? Or has the Roman Catholic Church truly changed? Ou a Igreja Católica Romana de verdade mudou? What do you say? O que vocês dizem? Roma mudou? You see, brothers and sisters, Você vê, irmãos e irmãs, as the Protestant world is hearing this speech coming out the mouth of Rome, quando a Igreja Protestante ouve essas coisas saindo da boca de Roma, they're saying Rome has changed. eles dizem: Roma mudou. But what the majority of Protestantism fails to realize Mas o que a maioria do protestantismo falha em realizar, em ver, enxergar, is that in Revelation chapter 13 and verse 2, é que Apocalipse capítulo 13, verso 2, the beast, which is Rome, a besta, que é Roma, that looks like unto a leopard, que se parece com um leopardo, it also possesses também possui the mouth of a lion. a boca de um leão. Why is that significant? Por que isso aqui é significativo? Turn your Bibles to the book of Daniel chapter 7. Abramos a Bíblia em Daniel capítulo 7. The Bible tells us something about a lion in Daniel, A the Bíblia 7th chapter. diz aqui algo sobre um leão em Daniel capítulo 7. In Daniel chapter 7, looking at verse 4. Em Daniel 7, verso 4, The Bible tells us here, a Bíblia nos diz aqui: the first was like a lion o primeiro era como um leão and had eagle's wings. e tinha asas de águia. I beheld till the wings thereof were plucked out, Eu contemplei até que as suas asas serem arrancadas, and it was lifted up from the earth, e foi erguido da terra, and it was made to stand upon its feet like a e man, posto ereto sobre os pés como um homem, and a man's heart was given unto it. e foi-lhe dado um coração de homem. Now this lion that's being spoken of here in Daniel chapter 7 Agora, o leão de que fala aqui Daniel 7 is a symbol of the kingdom of Babylon. é um símbolo do reino de Babilônia. The Bible tells us A Bíblia nos diz that this lion power que esse poder do leão, was given the heart of a man. que lhe foi dado no coração de homem. The reason why this is important for us to identify A razão por que é importante nós identificarmos isso is because in Matthew chapter 12 and verse 34, é porque em Mateus 12, verso 24, Jesus himself said, o próprio Jesus disse, as he was denouncing the Pharisees, quando estava denunciando os fariseus: O ye generation of vipers, ó geração de raça de víboras, how can ye, being evil, speak good things? como podeis vós, sendo maus, falar boas coisas? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Porque da abundância do coração a boca fala. Amen. Amém? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the papacy has the mouth of a lion, o papado tem a boca de um leão, and the mouth of the lion e a boca de um leão is connected to that lion there in Daniel chapter 7. está conectado com o leão lá de Daniel 7. And that lion had the heart of a man. E esse leão tem o coração de um homem. What does the Bible say about the heart of man? O que a Bíblia diz sobre o coração do homem? In the book of Jeremiah chapter 17 and verse Em 9, Jeremias 17, verso 9. the heart is deceitful above all things O coração é enganoso sobre todas as coisas and desperately wicked. e desesperadamente corrupto. Who can know it? Quem o conhecerá?
And so when the papacy is speaking Então, quando o papado está falando, and saying we're willing to sign this document, nós estamos dispostos a assinar esse documento. we've changed our policies. Nós mudamos o regulamento. We believe that salvation comes through grace and grace alone. Nós cremos que a salvação vem pela graça e graça somente. It's speaking from the heart of a lion. Está falando do coração de um leão. It's a deceiver. É um enganador. Are you with me now? Está acompanhando, sim ou não? Even the Bible says this in the book of Daniel chapter 8. A própria Bíblia diz isso em Daniel capítulo 8. In Daniel chapter 8 beginning at verse 25. Em Daniel 8, começando com o verso 25. Speaking of the little horn power, Falando do poder do chifre pequeno, which is another prophetic symbol of the papacy. que é um outro símbolo profético do papado. The Bible says A here, Bíblia diz aqui: and through his policy, e pelo seu entendimento ou regulamento, his teachings, seus ensinamentos, his expressed beliefs, suas crenças expressas, his documents seus documentos, that are developed through his intelligence, que estão desenvolvidos por sua inteligência, and through his policy, e pelo seu entendimento, also he shall cause craft to prosper in his hand. também fará prosperar o engano na sua mão. The word craft means deception. Essa palavra aqui é engano. And he shall magnify himself in his heart, E ele vai se magnificar em seu coração, se exaltar. no matter how much the papacy Não importa quanto o papado and its pope e o seu papa present itself as humble se apresenta como humilde and Christian e cristão and ready to agree with the e Protestants. disposto a concordar com os protestantes. Oh, and now faith comes by grace. Ah, agora a graça vem pela fé. It's nothing but crafty policy É nada além de regulamento, política enganosa to deceive the masses. para enganar as massas. Because the Bible goes on to say in Daniel chapter 8 Porque a Bíblia continua dizendo lá em Daniel 8, that by peace porque pela paz he will destroy many. ele destruirá a muitos. The papacy hasn't changed its policy. A Bíblia não mudou a sua política, Just look at the screen. o seu regulamento. Veja aqui a tela. Just this year, June 11, Aconteceu 2017, esse ano, junho desse ano 2017. Pope to Nigerian priests, O Papa diz aos sacerdotes nigerianos: you'll be fired if you don't obey. vocês serão demitidos se vocês não obedecerem. He has often taken a conciliatory tone in resolving disputes. Let's say a passive, humble tone. Talking about the Pope, he's often taken a humble tone. Ok. Ele muitas vezes assumiu um tom humilde, conciliador, para resolver disputas. But in this one, Mas nesta, he was not entertaining diplomacy. ele não estava praticando diplomacia. He demanded Ele pediu that each priest in the diocese que cada sacerdote na diocese write to him escreva para ele asking forgiveness pedindo perdão and clearly manifest total obedience to God? e claramente manifeste total obediência a Deus? No. Não. To manifest total obedience to the Pope, Manifestar total obediência ao Papa. who is the only being who demands our total obedience. Quem que é o único ser que pede nossa total obediência? They must also accept the bishop chosen by Rome. Eles também têm que aceitar o bispo escolhido por Roma. If within a month Se em um mês each priest doesn't do so, cada sacerdote não fizer isso, he will be ipso facto suspended. Ipso It- facto. ele será de fato suspendido, ipso facto suspendido. Such as from the celebration of the sacraments Assim como também está suspendido da celebração de sacramentos and will lose his current office. e perderá o seu presente, Francis warned. sua função presente. Let's make it Francisco simple. advertiu. Resumamos. Pope Francis O Papa Francisco was demanding total obedience from all the Nigerian priests, estava pedindo obediência total de todos os sacerdotes romanos, nigerianos. not to God, Não a Deus, but to himself. mas a si mesmo. And if they didn't do so, E se eles não fizerem isso, they would be totally separated eles seriam totalmente separados from partaking in the sacraments. de participar dos sacramentos. Do you know how serious that is as a Você Roman sabe Catholic? quão sério é isso como católico romano?
As a Roman Catholic, como católico romano, if you can't partake of the sacraments, se você não pode participar dos sacramentos, that is like saying é como dizer, you cannot have salvation. você não pode ter salvação. I thought grace and salvation was by faith alone, Eu pensei que a salvação era pela graça somente, or according to Pope de Francis. acordo com o Papa Francisco. If they don't obey him, Se eles não obedecem a ele, he can take salvation away from ele them. pode tirar a salvação deles. Has Rome changed? Será que Roma mudou? Pope Francis extends Catholic priests' right to forgive abortion. O Papa Francisco estende aos sacerdotes católicos o direito de perdoar o aborto. May every priest, therefore, Que cada sacerdote, por isso, be a guide, seja um guia, support, um suporte and comfort to penitents on their journey of special reconciliation. e um conforto aos penitentes em sua jornada especial para a reconciliação. I henceforth grant to all priests, Desta forma, eu dou a todos os sacerdotes, in virtue of their ministry, em virtude de seu ministério, the faculty a faculdade, a prerrogativa to absolve de absolver those who have committed the sin aqueles que cometeram pecado of abortion. do aborto. What do you call that? O que você diz? Chama isso? Como é que você chama isso? When a man says he can forgive others of their sin. Se um homem diz que pode perdoar os pecados dos outros, What is that? o que é isso? Blasphemy. Blasfêmia. Has Rome Será changed? que Roma mudou? They have not changed. Não mudaram. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, Rome nunca muda. Roma nunca muda. They have not changed. Eles não mudaram. But yet the Protestants of the United States of America Mas os protestantes dos Estados Unidos da América and across the globe right now e por todo o globo, nesse momento, are signing documents estão assinando documentos and pleading with their members e apelando aos seus membros to end the protest para que parem de protestar against the Roman Catholic Church contra a Igreja Católica Romana and to unite in an ecumenical union e para que se unam numa união ecumênica that will bring about the development que trará o desenvolvimento of the prophetic image of the beast da profética imagem da besta, that is spoken of in Revelation chapter 13 and verse 15. que é descrevida em Apocalipse 13, verso 15. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, it is happening right está now. acontecendo agora. I'm going to close right now, Eu vou encerrar, but I want to share with you a very short testimony. mas eu quero compartilhar com vocês um pequeno testemunho. And I need you to listen to every word very closely, E eu quero que você escute cada palavra com atenção, because throughout my life, porque por toda a minha vida, as I've begun to serve the Lord, quando eu comecei a servir a Deus, He has granted me some very interesting experiences, Ele me concedeu algumas experiências muito interessantes to interact with some very interesting people. para interagir com algumas pessoas muito interessantes. And I know that these experiences were not for myself. Eu sei que essas experiências não seriam para mim mesmo, They were for me to share with God's people. eram para mim compartilhar com o povo de Deus. As I was working as a call porter, Enquanto estava trabalhando como colportor, I started taking the gospel vendedor de livros, eu estava levando o evangelho into Sunday churches. a igrejas que guardam domingo. And I was using the health E message eu estava usando a mensagem de saúde as the entering wedge. como a cunha de entrada. I remember one day Eu me lembro que um dia I saw some large buildings eu vi alguns prédios muito grandes as I was in New York. quando estava em Nova York. One of them was a white building, One of them was a- white building, Um dos prédios era branco and had a large steeple. e tinha uma escada muito íngreme So I thought this must be a church. e grande. E eu pensei, isso aqui deveria ser uma igreja. I went inside Eu entrei and I found an office, e eu encontrei um escritório. and there was a secretary in that E office. havia um secretário nesse escritório. I spoke with her Eu falei com ela and I told her why I was there. e eu lhe expliquei por que eu estava ali. She then told me Então ela me falou that I was at the headquarters for the ecumenical movement
que eu estava na sede do movimento ecumênico in America, New York. nos Estados Unidos, Nova York. Are you with me so Está far? acompanhando? How many of you here know what the ecumenical movement is? Quantos de vocês sabem o que é o movimento ecumênico? The ecumenical movement O movimento ecumênico was set in operation by the Roman Catholic Church foi colocado em operação pela Igreja Católica Romana for one singular purpose, por um só motivo, to bring all the daughter churches para trazer todas as igrejas filhas back under the skirt de volta debaixo da saia of Mother Rome. da mãe Roma. When she told me this, Quando ela me disse isso, she got on the phone ela foi lá pro telefone and called someone. e ligou para alguém. A few moments later, Alguns momentos mais tarde, one of the directors of the ecumenical movement came out to meet me. um dos diretores do movimento ecumênico saiu para me encontrar. I put my hand out to shake his. Eu estendi minha mão para cumprimentá-lo, He didn't shake my hand. ele não me cumprimentou. I found that very interesting. Eu achei isso muito interessante. But as a colporteur, Mas como comportor, you have to be focused. você tem que estar focado. So I continued to speak and tell him why I was there. Então eu continuei lhe falando por que eu estava ali. But then as I began to talk to him, Então quando eu comecei a falar com ele, a conversation began between us. começou uma conversação entre nós. And we started talking about different topics, E começamos a falar sobre diferentes tópicos, about different things going on in politics, sobre diferentes coisas acontecendo na política, and different things going on in society. diferentes assuntos na sociedade. And as we were talking about these different E nós things, estávamos conversando sobre isso, he began to look at me very strangely. e ele começou a me olhar de uma forma bem estranha. And he said, Ele disse: "What school did you go to?" "Qual escola você foi? And I told him A qual escola você foi?" E eu lhe disse that I attended Oakwood College. que eu fui ao Oakwood College. That's a Seventh-day Adventist institution. É uma instituição adventista do sétimo dia. Then he rubbed his chin Então ele coçou o seu queixo and he said, "I knew there was something different about you. e disse: "Eu sabia que tinha uma coisa diferente sobre você. You're a Seventh-day Adventist, aren't you?" Você é um adventista do sétimo dia, você não é?" I was shocked that he knew that Oakwood was a Seventh-day Adventist institution. Eu fiquei chocado que ele sabia que Oakwood era adventista. I said, "Yes, sir, I am." Eu disse: "Sim, senhor, eu sou." He paused for a second Ele então fez uma pausa por um segundo and rubbed his chin again. e coçou o seu queixo de novo. And then he said, Então ele disse: "You know, "Sabe, the best minister that I ever heard o melhor ministro que eu já ouvi was a Seventh-day Adventist. foi um adventista do sétimo dia. That man sure didn't know his Bible." Esse homem não conhecia a Bíblia. And he began to praise E ele começou a louvar, a elogiar the preaching abilities as habilidades de pregação of this Seventh-day Adventist minister. desse ministro adventista do sétimo dia. And then he took another long pause E então ele fez uma outra pausa silenciosa por muito tempo and rubbed on his chin. e coçou o seu queixo. And he said to me, E ele me disse: "So you know what we're doing here then? "Então você sabe o que nós estamos fazendo aqui? You know about the Council of Laodice. Você sabe do concílio de Laodiceia. You know about the Council of Nice. Você sabe do concílio de Niceia. You know what Constantine the Great did in 321 AD. Você sabe o que Constantino fez no ano 321. This man Esse homem began to clearly começou a claramente and fluently e fluentemente run down all of the history decorrer toda a história that I would use que eu usaria in a Daniel and Revelation seminar no seminário de Daniel e Apocalipse to incriminate para incriminar the Roman Catholic Church a Igreja Católica Romana as the Antichrist of Bible prophecy. como o anticristo da profecia bíblica. I was shocked. Eu fiquei chocado. My mouth was open. A minha boca estava I could aberta. have caught every fly in the room in my Eu poderia mouth. ter pego cada mosquito do quarto. And then I got my composure back Então eu retomei a compostura and I got real militant. e eu então assumi a posição militante. And I looked at him in the eyes E eu olhei nos seus olhos and I said, e disse: "So you know that I know what you know." "Então você sabe o que eu sei que você sabe." And he lowered his head
Então ele baixou a sua cabeça and he rubbed on his chin. e coçou o seu queixo. That was the end of our conversation. Esse foi o fim da nossa conversação. This conversation took place Essa conversa aconteceu one day after um dia depois my father, who has now passed, do meu pai, que hoje está falecido. was driving along with me in the car. Meu pai estava ali junto, dirigindo com o meu carro. And we were discussing Bible prophecy. Estávamos discutindo profecia bíblica. And he looked at me E ele olhou para mim and he said, Chris, e ele disse: Chris, I wonder, eu me pergunto, do you think você pensa, você that acha some of these men que alguns desses homens that are a part que são parte of trying to make Sunday em tentar fazer do domingo a national day of rest um dia nacional de repouso, know what they're doing? sabem o que estão fazendo? And then God gave me this experience Então Deus me deu essa experiência the very next day. no próximo dia. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, I want you to understand eu quero que você entenda that as the Protestant world today que assim como o mundo protestante hoje is surrendering their protest against Rome, está rendendo o seu protesto a Roma. Rome has their sights Roma tem a sua mira on one very small group num pequeno grupo, because they know that this group porque eles sabem que este grupo is the only true Protestant movement in existence. é o único movimento protestante de verdade que existe. And now E agora, we are the only Protestant movement nós somos o único movimento protestante that continues que continua to claim a reclamar, ou seja, a professar to be Protestants. que somos protestantes. They are looking at Seventh-day Adventism. Eles estão de olho no adventismo do sétimo dia. And as many of us E assim como muitos de nós are running around estão correndo por aí worrying about com preocupações. what shall we eat, O que comeremos? or what shall we O drink, que beberemos? or what shall we clothe ourselves with, O que vestiremos? Rome is making preparations for you. Roma está se preparando para você. They know who we are. Eles sabem quem nós somos. They know what we stand for. Eles sabem o que nós representamos. And they're coming to deal with you. E eles estão vindo para negociar com você. They are ready to make war with the people of God. Eles estão prontos a fazer guerra contra o povo de Deus. But God will have a people that will stand. Mas Deus terá um povo que vai ficar de pé. And we saw last night E nós vimos na noite anterior exactly exatamente whom will stand. quem subsistirá. Because according to Revelation 12 and verse 17, Porque de acordo com Apocalipse 12, verso 17, God's remnant by faith, o remanescente fiel de Deus pela fé, they will not surrender their minds eles não se renderão à sua mente, eles não se esconderão, to the man-made philosophies of men, eles não vão se render às filosofias humanas, but they will keep the commandments of God mas guardarão os mandamentos de Deus and will hold fast e agarrarão to the testimony of Jesus Christ, no testemunho de Jesus Cristo, which is the spirit of que é o prophecy. espírito de profecia. Amém. All of us Todos nós must be in that number. temos que estar neste número. This Sabbath, Nesse sábado, I want you to consider these things very carefully. eu quero que você considere essas coisas com muito cuidado. Because as we dig deeper into the Word of God in our further sessions, later sessions, Porque ao cavarmos nossa pá mais profundamente na palavra de Deus, you need to realize você vai ter que constatar: that we are not waiting for prophecy to fulfill. nós não estamos esperando profecias se cumprirem. The final prophecies are now fulfilling. As profecias finais estão se cumprindo agora. Which means Que quer dizer we must make firm decisions que precisamos tomar decisões firmes to stand on the platform of the commandments of God para estar de pé sobre a plataforma dos mandamentos de Deus and the testimony e o of Jesus testemunho de Christ. Jesus Cristo.
Let us pray. Oremos. Father in heaven, Pai que estás nos céus, we thank you for your word. nós te agradecemos por tua palavra, Because the vision of man is limited. porque a visão do homem é limitada. You said man looketh on the outward appearance, Tu disseste que o homem vê a aparência externa, but you, the Lord our God, looketh on the heart. mas tu, Senhor Deus, olhas para o coração. And although Rome, E apesar que Roma, in appearance, na sua aparência, is deceiving the world into believing está enganando o mundo para que creia that they have changed, que mudaram, you have revealed their heart to us, tu revelaste o coração deles para nós, that we can see para que possamos ver that Rome has never changed, que Roma nunca mudou and Rome will never change. e Roma nunca mudará. And you are calling us E tu estás nos chamando to be just as firm para estarmos tão firmes and unchangeable e inalteráveis in our loyalty em nossa lealdade to your aos commandments teus mandamentos and to your e ao testimonies. teu testemunho. Fill us with the presence of Jesus Christ, Encha-nos com a presença de Jesus Cristo, that as the sword of persecution is being unsheathed para que ao a espada da perseguição ser desembainhada and drawn out against the people of you, the living God, e ser estendida contra o teu povo, o povo do Deus vivo, we will declare nós vamos declarar: death before dishonor, preferimos a morte à desonra, death before transgressing the law of God. antes a morte a transgredir os mandamentos de Deus. May we continue the reformation until Jesus comes. Que continuemos a reforma até que Jesus volte. Thank you for hearing our prayer. Obrigado por ouvir nossas orações. For we ask it in Pois Jesus' name. pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém. Congresso MV Membros pela Igreja, uma convenção de membros da IASD que cresceu para defender a identidade adventista e proclamar as 3 mensagens angélicas. Para mais recursos como este, acesse congressomv.org/blog.